Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Neste módulo, falaremos sobre programas de assistência social. Então, vamos iniciar? Vem comigo. Muito bem. Falaremos agora dos programas de assistência social. Então, vamos lá. O que compreende os programas de assistência social? Ora, os programas de assistência social, eles compreendem dois tipos de ações: ações integradas e ações complementares. Então vejam, os programas eles compreendem ações integradas e compreendem ações complementares, com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. Então vejam, os programas eles servem para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços, tá certo? Por meio de ações integradas e complementares. Então vejam, os programas eles não têm fim em si próprio, né? Eles não são uma ação com início, meio e fim de forma isolada. Os programas eles são integrados e também de forma complementar, eles integram e complementam os benefícios assistenciais e também os serviços assistenciais, tá certo? E, como dissemos, objetivo, tempo e área de abrangência são definidos para qualificar, incentivar e melhorar benefícios e serviços assistencial. Perfeito? Bom, então, o primeiro conceito de programa, tá? Não vamos confundir benefício, serviço, programa, projeto. Bom, estamos falando de programa. Os programas, eles compreendem ações complementares ou ações integradas. Eles complementam o quê? Eles se integram a quê? Aos benefícios e serviços assistenciais já existentes. Para quê? Com qual objetivo? Por quanto tempo? E em qual área de abrangência? Bom, isso, né, será definido de forma a qualificar, a incentivar e a melhorar, como dissemos, os benefícios e serviços já existentes. Então é para isso que servem os projetos. Tornar os benefícios e serviços já existentes mais efetivos, de forma a torná-los melhores, né, mais incentivo a sua apresentação ao seu usuário como forma efetiva, eficaz e eficiente de implementação do seu objetivo na justiça social e também qualificar esses benefícios e esses serviços. Mas vamos prosseguir, vem comigo. Muito bem. Programas, então, estamos falando de programas da assistência social. Os programas, e é deles que estamos falando agora, programas de assistência social são definidos por quem? Pelos respectivos conselhos de assistência social. Ora, o que significa respectivos conselhos de assistência social? Significa que os programas dos estados, eles são definidos pelos respectivos conselhos estaduais de assistência social. Os programas definidos pelos municípios, os programas municipais serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, né? E os programas do Distrito Federal serão definidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Com prioridade a quê? Vamos ver. Olha só, prioridade. A inserção profissional e inserção social. Então, a prioridade dos programas, né, que são definidos pelos respectivos conselhos de assistência social, sejam estaduais, municipais ou do DF, né, que seja, eles são definidos por esses conselhos e, prioritariamente, deverão ter, né, como prioridade inserção profissional e social, tá certo? Então, eles vão trabalhar de forma integrada e complementar com os benefícios e serviços da assistência social. Para quê? Para que, dentre outras coisas, prioritariamente façam uma inserção profissional e social. Falando mais deles, vão comigo.
Ainda sobre programas assistenciais. Falaremos depois deles em espécie. Agora eu estou apenas apresentando o conceito. Depois falaremos aí de cada um dos programas, ok? Especificamente, programas e outros serviços prestados pela Previdência. Olha só. Os programas de assistência social voltados para idoso e para integração de pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o BPC da LOAS, tá certo? O que significa isso? Significa que não é porque alguém recebe um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, aquele BPC LOAS, né, que é destinado ao idoso com 65 anos ou mais, seja homem ou mulher, ou a pessoa com deficiência, quando eles comprovem que não são capazes de prover a própria subsistência, nem tê-la provida por sua família, né? Uma vez que tiver direito a esse benefício de prestação continuada, não vai simplesmente receber este benefício e tchau, se vira, cuida da sua vida. Não. Haverá outros serviços, programas, projetos integrados, tá certo? Então, integrado a benefício de prestação continuada, haverá sim programas, né, de assistência social em relação ao idoso e à pessoa com deficiência, né, articulados de forma, né, integrada, complementar e articulados com o BPC LOAS. Ou seja, o idoso e a pessoa com deficiência, além do BPC LOAS, que é um benefício, né, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, terão de forma articuladas também programas assistenciais a ele direcionados, ao idoso e à pessoa com deficiência. Tá certo? Vamos seguir, vem comigo. Vamos falar aqui de um serviço muito importante, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. Olha só. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Então olha aqui, ó. P de proteção, A de atendimento, I de integral, F de família. Então é o serviço de proteção e atendimento integral à família, PAIF. Vamos falar desse serviço, olha só. Qual é o serviço que estamos estudando então? Serviço de proteção e atendimento integral à família, tá certo? Esse serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, ele integra a proteção social básica, que nós aprendemos lá no início do nosso curso de Lei Orgânica da Assistência Social, que é o Serviço de Proteção Social Básica e Especial. Este Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ele é serviço de proteção, aqui ó, proteção social básica, cujas diretrizes serão definidas em regulamento, e consiste em quê? Consiste na oferta de ações e serviços socioassistencial de prestação continuada, tá certo? Nos centros de referência de assistência social, que estudaremos em detalhes, né, em um dos próximos módulos, chamado CRAS, tá bom? O CRAS, que são os centros de referência da assistência social, é a eles que estão aí, onde serão feitos a prestação dos serviços de proteção e atendimento integral à família. Por meio de quê? Por meio de trabalho social com famílias. Ora, não é o serviço de proteção e atendimento integral à família. Então o serviço é feito com quem? O trabalho social é feito com quem? Com famílias. Só que não são com famílias felizes, alegres, prósperas, né? Não, são com famílias em situação de vulnerabilidade social. E como se trata de uma proteção social básica, e vocês já aprenderam que proteção social básica é aquela preventiva, então o objetivo não é resolver um problema já consumado, mas sim prevenir para que ele não ocorra. O objetivo é prevenir. O quê? Dois grupos de situações aqui. Rompimento de vínculos familiares, tá certo? E a violência no âmbito de suas relações, ou seja, nas relações familiares. Por quê? Porque é proteção e atendimento integral à família. Garantindo o quê? Garantindo o direito a uma convivência familiar e comunitária. O que nós temos que saber sobre o PAIF? Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Vamos lá. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, a primeira informação que vocês devem obter é que ele integra
dentre a proteção social básica e a especial, ele integra a proteção social básica. Então gravem isso, tá? O serviço de proteção e atendimento integral à família, ele compõe a proteção social básica. Por quê? Porque ele é executado em caráter preventivo. Todas as ações executadas em caráter preventivo, elas compõem a proteção social básica. E o serviço de proteção e atendimento integral à família é um serviço preventivo. Ele tem por objetivo, portanto, prevenir. Prevenir o quê? Nós vimos aqui rompimento de vínculos familiares e também prevenir a violência no âmbito das relações familiares. Então, para prevenir esse rompimento dos vínculos e esta violência em seu âmbito familiar, é que existe este serviço de proteção e atendimento integral à família. Tá bom? O PAIF. Beleza? A quem se destina o PAIF? Às famílias. Como o próprio nome diz, é um serviço de proteção e atendimento integral à família. Então ele se destina à família. Para o quê? Prevenir quebra de vínculos familiares e também prevenir a violência no âmbito das relações familiares. Tá certo? O que mais nós vimos de interessante aqui? Eles são prestados dentro de centros de referência de assistência social. O CRAS. CRAS são centros de referência de assistência social que estudaremos em detalhes daqui a pouquinho. Falaremos a diferença desses centros de referência, né? Centros de referência de assistência social, CRAS, para a diferença dos centros de atendimentos especializados de assistência social, que é o CRES. Falaremos dessas diferenças oportunamente, mas já adianto, né? Se é proteção social básica, é preventiva. E se é proteção social básica preventiva, portanto, é prestada no âmbito do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Então, tá bom? O que a gente tem que memorizar, então, sobre o PAIF, né? O PAIF, né? Proteção e Atendimento Integral à Família. Ele é serviço pertencente à proteção social básica. Segundo, ele é prestado à família, como o próprio nome diz, no âmbito do CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Possuem caráter preventivo para prevenir o quê? O rompimento dos vínculos familiares e também prevenir a violência no âmbito das relações familiares. E, por fim, garantindo o quê? O que se pretende garantir com essas ações? Ora, uma convivência familiar e comunitária, tá certo? Esses são os objetivos deste serviço de proteção integral à família, né? Proteção e atendimento integral à família. Vamos ver agora outro serviço. Bora comigo. Vamos ver agora um outro serviço. Também é um serviço de proteção e de atendimento. Só que agora é especializado. Opa, entrou uma palavra nova aqui. Não é mais um serviço de proteção e atendimento. É um serviço de proteção e atendimento especializado. E não só a família como o anterior, mas também a indivíduos. Veja, então entrou duas palavras novas aqui. Entrou a palavra especializado, que não tinha no serviço anterior, e lá no anterior, que era somente para proteção e atendimento integral à família, agora não, agora é a família e também ao indivíduo, tá certo? Aqui as letras, ó, é o PAEF, proteção e atendimento, opa, entrou a letra E agora, especializada à família, e entrou o I também, entrou a letra E, entrou a letra I, ok? Indivíduos, perfeito? Então, vamos seguir, vamos ver o que nós temos aqui sobre esse serviço de proteção. Bom, que serviço é esse? Lembrando, é um serviço de proteção e também de atendimento. No entanto, ele é especializado e ele atende não apenas famílias, mas também indivíduos. Por isso que ele não é o PAIF, ele é o PAEF, ok? Pois bem, como ele é especializado, sempre que for especializado, ele não é preventivo. Ele já vem para solucionar um problema que já está ocorrendo, já existente. Então ele integra a proteção social especial, cujas diretrizes também serão definidas em regulamento, tá bom? No entanto, como ele é um atendimento especializado, ele atende, como o próprio nome diz, por ser especializado, a proteção social especial e não a básica. E consiste no quê? No apoio, na orientação e no acompanhamento, não só de família, mas de família e indivíduos. Ó, famílias e indivíduos que estejam em situação
de ameaça ou violação de direitos. Então vejam, já deu ruim, né? Eles já estão sendo ameaçados ou já tiveram seus direitos violados. Então vejam, não é mais uma situação preventiva, porque a ameaça já está acontecendo e a violação dos seus direitos também, tá certo? E isso se dará de forma articulada, né, com serviços socioassistenciais, articulando este serviço com diversas políticas públicas e também com órgãos do sistema de garantia de direitos, tá certo? E ele, por ser uma proteção social especial, vamos aprender oportunamente que ele será prestado no âmbito do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, bora para mim. Bom, aqui temos um outro serviço, né, diferente do anterior. Aqui nós temos o serviço de proteção e atendimento, não é integral à família como o anterior. Aqui é especializado e não é apenas a família, é a família e ao indivíduo. Então, diferentemente do anterior, que era integral à família, este não é proteção e atendimento integral à família. Este é proteção e atendimento especializado a dois, à família e ao indivíduo, tá certo? Por isso que a sigla é o PAEF. Ele é prestado no âmbito, né, integra a proteção social especial. Enquanto o anterior que nós vimos, que era o serviço de proteção e atendimento integral à família, ele integrava a proteção social básica, este que é especializado para a família e indivíduo, ele integra a proteção social especial, que não é preventiva. Lembra? A proteção social básica ela é preventiva. É para evitar rompimentos, né, de vínculos, evitar, né, problemas, no caso do anterior, intrafamiliares. Agora, aqui não. Aqui nós estamos falando de proteção social especial. E quando falamos de proteção social especial, não falamos mais de uma situação de prevenção. Falamos de uma situação de ação diante de um problema já consumado. Que problema está consumado aqui? Está consumado a ameaça, né? Está consumado a violação de direitos. Então, em situação onde se observa ameaça e violação de direitos, ou violação de direitos, aí tanto a pessoa quanto o indivíduo, né, terão apoio, orientação e acompanhamento por meio desse serviço, né, de atendimento, proteção e atendimento especializado à pessoa e ao indivíduo. Então, o que eles vão obter? Vão obter apoio, vão obter orientação e vão obter acompanhamento. Quem vai obter? Dois grupos, a família, mas também o indivíduo, tá certo? Por quê? O que aconteceu com eles? Violação de direitos e também já estão em situação de ameaça, estão ameaçados, né, ou com violação de direitos. Claro que esse serviço para dar aí orientação, apoio, acompanhamento para quem está ameaçado e quem está com seus direitos violados, não vai ser um serviço isolado. Ele vai trabalhar de forma articulada, em conjunto com quem? Com outros serviços socioassistenciais relacionados a outras políticas públicas e também a órgãos do sistema de garantias de direito, para garantir aí que esses direitos não sejam mais violados. Tá certo? Então, enquanto o serviço anterior era só integral para a família e era preventivo, este aqui ele é para a família e indivíduo. E ele é especializado, portanto, não preventivo, mas sim remediativo, vamos chamar assim, pois já há ameaça e também violação de direitos. Tá certo? Então, vamos continuar. Vem comigo para a tela. Muito bem. Seguindo. Então, lembrando aqui que tivemos vínculos rompidos, né, em situações de ameaça. Vamos agora para o PET. O que é o PET? O PET, aqui está, ó, é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Como o próprio nome diz, ele serve para quê? Para erradicar, obviamente, o trabalho infantil. Aqui está, ó, PET, Programa Erradicação Trabalho Infantil. P E T I PET, tá certo? Aqui, ó. Muito bem. Vamos seguir. O que nós temos para falar sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? O Programa de Erradicação do Caráter Infantil, do Trabalho Infantil, o PET, ele é de caráter intersetorial, tá certo? Ele se relaciona aí, na verdade, é uma questão relacionada a vários setores que integra a política
Nacional de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Este programa de erradicação do trabalho infantil, ele é uma política nacional, né? Não é uma política que será criada pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Ele já é uma política que vem de cima. É uma política de caráter intersetorial que integra a política nacional de assistência social, tá certo? Dentro do SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. E o que compreende esse PET? O que compreende este programa de erradicação do trabalho infantil? Ele compreende 3 coisas. Transferência de renda, que nada mais é do que, né, recursos, transferir dinheiro para essas pessoas, para que essas famílias não tenham necessidade de ter seus filhos trabalhando. Trabalho social com as famílias, ou seja, um trabalho social de conscientização, de educação, e também ofertas de serviços socioeducativos. Ofertar, então, serviços socioeducativos para que, então, possamos erradicar o trabalho infantil. Para quem que será feito transferência de renda, trabalho social com famílias e ofertas de serviços socioeducativos? Ora, para erradicar o trabalho infantil, em relação a crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho, é óbvio, né? Se vamos erradicar o trabalho infantil, por óbvio, temos crianças e adolescentes em situação de trabalho. Vem comigo. Pessoal, este programa de erradicação do trabalho infantil, por óbvio, né, ele é direcionado aí para uma proteção de crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. Então é o trabalho infantil quando criança e adolescente se encontram em situação de trabalho. Bom, isso se dá por meio de um programa de erradicação do trabalho infantil, né, de um caráter intersetorial. E este programa de erradicação do trabalho infantil, ele não é um programa que vai ser, como já disse, instituído de forma local, né, Estado, DF, municípios, não. Ele já faz parte da política nacional de assistência social. Ele integra a política nacional de assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Além disso, ele compreende 3 ações principais. Primeira delas, transferência de renda. Segunda, trabalho social com as famílias. E terceira, oferta de serviços socioeducativos. Por meio de transferência de renda, trabalho social com as famílias e também oferta de serviços socioeducativos, vamos buscar, né, erradicar esse trabalho infantil, tirando crianças e adolescentes que estejam em situação de trabalho de tal situação. Tá certo? Mais uma informação para vocês, vem comigo. Ainda sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, o que nós temos aqui, ó? A sua abrangência é nacional. Por quê? Porque, como nós já antecipamos, ele faz parte da Política Nacional de Assistência Social no âmbito do SUAS, que é, né, o Serviço Único de Assistência Social. Ele será desenvolvido de forma nacional. Como é que vai funcionar? Cada um vai ter o seu, todos vão ter o mesmo? Não. Ele vai ser desenvolvido de forma articulada entre União, Estados, DF e municípios, com, inclusive, a participação da sociedade civil. E tem como objetivo contribuir para quê? Já sabemos, né? Para a retirada de criança e adolescente, né, que seja, então, portanto, com idade inferior a 16 anos, que não deveriam estar trabalhando, nem poderiam, exceto o menor aprendiz, né, que estejam em situação de trabalho. Ressalvar a condição do aprendiz aqui, ó, que este sim pode trabalhar legitimamente a partir dos 14 anos. Tirando ele, nenhuma outra pessoa pode trabalhar no Brasil com menos de 14 anos, menos de 16 anos, perdão, menos de 16 anos nenhuma, exceto o menor aprendiz, e com menos de 14 anos nenhuma. Então, a abrangência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é nacional, porque faz parte de uma política nacional de assistência social, será articulada entre todos os entes com participação da sociedade civil, e o objetivo é retirar, né, pessoal, ó, crianças e adolescentes. Vem comigo. Retirar crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Retirá-los do trabalho, exceto o menor aprendiz, que este pode trabalhar a partir dos 14. Não poderá com menos de 14. Então ninguém pode trabalhar com menos de 14 e com menos de 16 só o menor aprendiz. E o objetivo deste programa de erradicação do trabalho infantil é tirar crianças e adolescentes com menos de 16 anos da situação de trabalho, exceto o menor aprendiz, como disse, que pode trabalhar a partir dos 14. Bom, isso se dará de que forma? Abrangência nacional. Nós sabemos que
o programa de erradicação do trabalho infantil faz parte de uma política nacional. Não é uma política setorial, não é uma política local, não. É uma política nacional. Portanto, ele vai ter abrangência nacional. E como é que vai funcionar de forma nacional? De forma articulada. União, estados, DF, municípios vão trabalhar com este programa de erradicação do trabalho infantil de forma conjunta, articulada, estratégica, com a participação, inclusive, da sociedade civil. Tá certo? Objetivando, como já vimos, erradicar o trabalho de crianças e adolescentes que estejam em situação de trabalho, evidentemente. Fechado? Mais uma informação para vocês, vamos ver. Uma observação. O que eu trouxe para vocês aqui a título de observação? Vamos observar. As crianças e os adolescentes que estejam naquela trágica situação de trabalho infantil deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos. Onde? No Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CAD Único, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. É isso que tem que acontecer. Então, crianças e adolescentes que estejam em situação de trabalho serão identificados. Vem comigo. Como é que vai o programa de erradicação do trabalho infantil vai chegar até essas crianças? Bom, primeiro caminho, essas crianças e adolescentes precisam ser identificadas. Crianças e adolescentes em situação de trabalho precisam ser identificadas. E uma vez identificadas, os seus dados deverão ser inseridos no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E uma vez que eles estiverem identificados e inseridos nesse cadastro, eles terão acesso ao programa, desde que esteja escrito lá neste Cadastro Único que se trata de criança ou adolescente em situação de trabalho. Fechado? Então eles serão identificados, devidamente cadastrados, com a observação de que estão em situação de trabalho, para que possam ser alcançados aí pelos programas de erradicação do trabalho infantil. Fechado? Vamos prosseguir com a nossa aula no próximo módulo, vem comigo. O nosso próximo módulo, nós falaremos agora sobre projetos, não mais programas nem serviços. Falaremos sobre projetos. E sobre um projeto específico, que é um projeto de enfrentamento da pobreza. Então, dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos um projeto de enfrentamento da pobreza. E que projeto é esse? Vamos ver. Olha só. O projeto de enfrentamento da pobreza. Esse projeto, para quê? Para enfrentamento de quê? Da pobreza. Ele compreende, vamos ver. Primeiro, instituição de investimento econômico-social. Onde? Nos grupos populares, onde se encontra a pobreza. Então, instituição de investimentos econômico-social nos grupos populares, buscando o quê? Subsidiar financeira e tecnicamente algumas iniciativas que lhes garantam. Aqui está. Garanta o quê para essas pessoas em situação de pobreza? Meios, capacidade produtiva e capacidade de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência. Então, o primeiro objetivo para o enfrentamento da pobreza é dar meios, capacidades produtivas e de gestão para melhorar a condição geral de subsistência. Segundo, elevação do padrão de qualidade de vida dessas pessoas que estejam em situação de pobreza. E terceiro, preservação do meio ambiente, né, do local onde eles se encontrem e da organização social da sua comunidade onde eles convivam. Então vejam, este é o projeto de enfrentamento à pobreza. Primeiro, é um projeto, não é um programa, é um projeto. E esse projeto, ele vai precisar de quê? De investimentos econômicos, sociais, ou seja, financeiros e também sociais, tá certo? Para quem? Para grupos populares que estejam na pobreza, buscando subsidiar com dinheiro e também de forma técnica iniciativas que garantam isso que nós vimos aqui, formas de melhorar as condições de vida, elevar o padrão de qualidade de vida e preservar o seu local e a sua organização social, tá certo? Vem para mim. É isso que nós temos que memorizar sobre os projetos de enfrentamento da pobreza. Este projeto de enfrentamento da pobreza, ele se dá, como vimos, por uma instituição de investimento econômico e social. Para quem? Para grupos populares.
tá certo? Para quê? Para subsidiar financeiramente e tecnicamente, ou seja, com dinheiro e também com orientação, com apoio técnico, iniciativas que lhes garantam, repito, né, sempre é bom repetir para facilitar a compreensão e memorização, meios, capacidade produtiva e gestão para melhoria das suas condições de vida e subsistência. Também elevação do padrão de qualidade de vida. E também por meio dessa forma, desse subsídio financeiro e também técnico, preservar o meio ambiente e também a organização social. O meio ambiente ao qual nos referimos aqui é o local onde eles vivem e a parte de organização social é a comunidade onde eles estejam inseridos. Tranquilo? Mais uma informação para vocês sobre projeto de enfrentamento da pobreza. Vamos ver. O incentivo a esses projetos de enfrentamento da pobreza, esse incentivo assentar-se-á em dois pilares. O primeiro, a articulação e participação de diferentes áreas governamentais. Ou seja, além da área da assistência social, devemos articular e participar, ter a articulação e a participação de diversas outras áreas do governo, tá certo? E além disso, cooperação entre organismos governamentais, entre organismos não governamentais e entre a sociedade civil, tá certo? Então vamos lá, vem comigo. Para poder, então, dar efetividade a esse enfrentamento da pobreza, né? Enfrentamento da pobreza, como vimos, a efetividade se dará assentada em dois pilares. O primeiro pilar é a articulação e participação de diversas áreas do governo, tá certo? Então, diversas áreas governamentais deverão participar, articular aí para tentar enfrentar a pobreza no país. E além disso, né, um sistema de cooperação. Então haverá uma cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e toda a sociedade civil, todos juntos contra a pobreza. Isso está expresso na Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? Vamos continuar? Vamos então falar agora do financiamento da assistência social. Vem comigo.